Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso encontro Muitas Áfricas. Quem vai falar agora é a professora Mônica Lima. Estou muito feliz de ela estar aqui. Mônica Lima deu muito tempo aula aqui no CAP. Hoje em dia ela é professora de História da África da UFRJ. E ela pesquisou há algum tempo, durante a sua trajetória, em Angola. Tem uma vasta experiência aí no continente africano, Angola, Moçambique, Tanzânia, Senegal. E ela vai falar um pouquinho dessa experiência dela pra gente. Tá certo? Então, Mônica, por favor, qual é a sua África? Bom, é claro que eu vou agradecer o convite, agradeço ao João, agradeço a equipe de História aqui do CAP. O CAP é minha casa, né? É sempre bom estar aqui e nunca vai deixar de ser, né? Essa aqui é uma parte fundamental dessa história e que se confunde com a minha própria relação com a África, né? Pensando na pergunta que o João formulou pra gente, né? Como é que é a pergunta? Que África é essa? Qual é a sua África? Qual é a minha África? Bom, a minha África, ela se assemelha, né, um pouco à África do Isaac, porque a África é também a minha casa. Né? É uma das casas que eu construí na vida, assim como o CAP é minha casa, aqui nessa cidade, na minha história profissional e pessoal, a África é uma das minhas casas. E ela foi se tornando, ela não era e nem sempre foi, mas eu pude encontrar aquele abraço que você recebeu no aeroporto, quando você chegou lá, de um cara que sabia que você era amigo dele, né? do mentor, do mestre. Eu recebi esse abraço muitas vezes. Né? Às vezes não só no olhar, só no sorriso. Essa minha experiência com a África é essa, de ter sido acolhida, ter sido bem acolhida. Bom, aí eu conversei com o João e ele falou, olha, começa com uma coisa bem, contando essa história da sua experiência, né? Porque da aula de História da África é que eu faço para viver, então não é esse o lugar que eu vou falar aqui hoje. Eu vou contar uma história de uma pessoa que foi se aproximando da história da África e do continente africano. Posso abrir aqui? Pode. Você quer começar com som? Ou um minutinho do instrumento, é um instrumento da região do Senegal, que se chama corá. Quem toca esse instrumento, nesse caso, é um artista, um músico Balaké Sissoko, e é um instrumento de cordas, né? Muito parecido com uma cítara e muito próprio dessa região aqui, do interior do Senegal. Pode botar? Também circula, né, pelos grupos que andam e vão e vêm nessa ampla área que inclui o Império Mandé, o Império Mandinga, os comerciantes e griots, que muitas vezes também tocam e cantam ao contar suas histórias. Que a gente costuma ver a África com os instrumentos de percussão, com os tambores, que também são África, mas a África também é essa suavidade dos instrumentos de corda. A África tem vários tipos de sonoridade, são muitas Áfricas na África. Bom, então é a África da minha vida. Vocês vão ver uma série de registros pessoais, devem parecer hilários até em alguns momentos, uma verdadeira viagem no tempo. Olha só, um dia eu fui jovem, acreditem, né? Bem jovem, e essa é a história que eu vim contar aqui, que é a minha história da construção dessa minha África, aliás, melhor dizendo, encontro com essa África que é a minha casa. Bom, essa daí sou eu, é claro, eu tenho que me apresentar. Eu sou Mônica Lima, né, de família mineira, mas nascida no Rio de Janeiro, né, estudei no CAP da UERJ, vim dar aula aqui no CAP da UFRJ logo depois de formada. E é claro que a minha história com a África tem a ver com a minha história com o CAP. E não é à toa que eu escolhi essa imagem. Essa imagem é de uma das minhas turmas, né, aqui no CAP, num dia que nós tínhamos feito um trabalho sobre África em sala de aula. Uma turma, na época era uma turma do 2º ano do ensino médio. Então daqui estou eu sou essa pessoa aqui são os meus alunos, aqui
aqui havia alguns licenciados de História, que hoje já estão formados. Ou seja, como é que a minha história no CAP tem a ver com a minha história com a África? Porque foi justamente depois de ter terminado a faculdade de História, estar me preparando para o concurso para cá, para tentar ser professora daqui, que era uma coisa bastante importante para mim. Eu fui no Instituto de História e fui pedir uma declaração para a professora que tinha sido a minha supervisora na monitoria, para eu contar aquilo como título, porque eu era recém-formada, não tinha quase título para comprovar no meu concurso. Aí ela falou assim: olha, Mônica, está tendo uma seleção para um mestrado no México sobre África. E eu falei: México, África? Os dois lugares pareciam para mim igualmente distantes. Aí eu estava naquele momento da vida me formando e falei assim: eu posso me candidatar. Estava no momento de prestar concurso. Aí peguei a declaração, fiz a inscrição aqui para o CAP, fiz o concurso, passei, comecei a dar aula. Ao mesmo tempo, quase fui esquecendo aquele concurso para aquele mestrado no México. Quando eu já tinha sido aprovada, já tinha começado a dar aula aqui, chegou a resposta: olha, você foi aprovada no mestrado do México para estudar a África. É um mestrado que a Unesco tinha criado para formar latino-americanos sobre estudos africanos. E você ganhou uma bolsa de estudos. Eu tinha acabado de começar a dar aula aqui, eu mal terminei o ano, eu pedi uma licença, para surpresa até minha e de todos, me concederam a licença, porque ninguém estudava na África naquele tempo. Gente, eu estou falando do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, como fica escrito nos documentos históricos, de 1985, tá? Então, em 86 eu comecei o mestrado no México, deixei o CAP. Gente, vocês não tinham nascido? Claro que não. Todo mundo, estou tranquila quanto a isso. É uma história de longa duração. Agora, o mais legal é que várias pessoas aqui acompanharam essa história. Não vem não, que tem gente aqui que me conhece desde aquele tempo. E aí é isso. Pelo CAP eu cheguei nesse mestrado em estudos africanos e eu fui para o México. Como é que começou? Como é que eu fui parar no mestrado de África? Por que essa professora falou comigo? Porque na graduação eu participava de uma pesquisa sobre africanos escravizados que trabalhavam no município de Vassouras. Então eu trabalhava nessa pesquisa, organizando essa documentação, processos criminais contra escravos africanos na região de Vassouras. E aí ela achava que eu me interessava sobre histórias africanas no Brasil. Por isso ela me indicou para fazer esse mestrado e eu fiz os testes, né? Fiz os trabalhos e tal, para conseguir essa bolsa e estudar lá. Eu vou contar para vocês que tudo era muito novo. Eu tinha acabado de me formar, eu estava dando aula no CAP, aprendendo milhões de coisas aqui e vibrando. Eu recebi essa possibilidade de ir para fora e voltar, é claro, com esse vínculo mantido com o CAP. Portanto, a minha história, para olhar para a África, começou com a minha experiência de pesquisa no Brasil sobre africanos aqui. Porque foi isso que me levou a essa professora. E aí eu fui estudar África no México, né? E foi uma descoberta o México e a África. Primeiro porque essa coisa do Brasil, da gente às vezes não se sente latino-americano, a gente se sente uma coisa meio à parte. Então foi um aprendizado de como ser latino-americano. E outra coisa, como ser latino-americano estudando com um monte de estudantes estrangeiros, porque essa instituição é uma instituição que reunia estudantes de toda a América Latina, e no caso do mestrado em estudos africanos, gente inclusive de fora da América Latina estadunidense. E esse era o Colégio do México. Aí eu botei umas fotos aqui do Colégio do México, que é onde eu fui estudar, é uma instituição acadêmica de muito prestígio, bacana lá no México, bonita, gente. Eu saí da universidade um tempo que a universidade era muito precária. E meu primeiro choque foi com aquela biblioteca, gente. O que era aquela biblioteca? 3 andares de livros, salas de estudo, né? Ar-condicionado, enfim, tantas coisas que eu, uau, né? Num prédio lindo, né? Um prédio super bonito, e era assim mesmo, né? Só não tinha um computador, tá? Detalhe, gente, isso daí tudo é antes da internet. Mas era aquela biblioteca maravilhosa, maravilhosa. Você tinha muito apoio para estudo, e eu tive 3 anos de estudo sobre África com professores africanos, professores estadunidenses, europeus e
esmagadora maioria, alguns poucos latino-americanos. Enfim, era um mestrado muito escolarizado, a gente estudava o dia inteiro e a gente aprendia uma língua africana, que é o Kiswahili. Então, fazia parte do curso tudo isso. Era um curso interdisciplinar, ele não era só da área de história, então envolvia o vasto campo das humanidades. Então, eu tive a oportunidade de, enfim, de conhecer um pouco mais das literaturas africanas, de conhecer, discutir um pouco da ciência política, das coisas, de muitas coisas. Foi um enorme aprendizado. Você quer mostrar um mapa para eles onde se fala essa língua, Kiswahili? Vou mostrar. O Kiswahili, ele é uma língua, obrigada, João. Ele é uma língua que é falada nessa costa oriental da África. Ele é uma língua que é a mistura das línguas do tronco linguístico banto, né, que é um tronco linguístico muito importante para as línguas africanas, assim como o latim é para as línguas neolatinas, o banto é para várias línguas africanas faladas ao sul do Equador. E o Kiswahili é uma mistura de línguas que vem desse tronco linguístico banto. Banto não é um povo, não é um trio, não é uma tribo, é um tronco linguístico. Essas línguas do tronco linguístico banto misturadas com o árabe deram origem ao Kiswahili, porque a presença árabe nessa costa é muito forte, né? As minhas experiências de viagem por aqui me revelaram que essa África aqui é uma África banhada pelo Índico. E o Oceano Índico é um oceano que a gente desconhece e é um oceano fascinante. Não só os indianos, mas os chineses e os árabes da Península Arábica transitaram por aqui e transitam desde muito tempo. E essa língua Kiswahili é o resultado desse cruzamento de culturas. É uma língua importante porque ela não é uma língua vinculada a nenhum grupo especial, não é uma língua étnica, e hoje em dia é a língua oficial da União Africana, da antiga Organização pela Unidade Africana, e também é a segunda língua oficial no Quênia e na Tanzânia. É falada também na Ruanda, Burundi e na República Democrática do Congo, Congo RDC. Portanto, tinha tudo a ver aprender o Kiswahili. E aprender uma língua, vocês sabem isso, eu não vou dizer, é mais do que aprender palavras. É aprender um pouco sobre como as pessoas pensam as coisas. É uma língua difícil da gente aprender no início, mas depois é uma delícia. Depois eu posso contar um pouco mais. Aí eu estava exatamente no México estudando África. Esse daqui, vocês devem estar olhando, que eu tenho quase um três fantasmas assim, a gente ali, todo mundo com roupas de época, né? Mas essa figura aqui do meio, esses são minhas colegas de mestrado. Essa senhora aqui não, ela era bibliotecária que ensinava a gente a fazer os registros, né, corretíssimos das referências bibliográficas, resenha, resumo, e tudo eu tinha que escrever ou em espanhol. Isso foi um aprendizado também, eu tive que aprender o espanhol para estudar África e tive que melhorar o meu inglês e meu francês. Detalhe, essa coisa das línguas, né? O Isaac falou essa coisa da língua. Existem as línguas oficiais europeias, que são faladas, né, em boa parte dos países africanos, como primeira língua oficial, porém existem várias línguas locais. E o que a gente aprende convivendo no continente africano com as pessoas, em vários lugares, a minha experiência foi essa, é que, em geral, cada pessoa fala mais de uma língua, pelo menos três. Pelo menos três. A língua oficial do país, o inglês, ou o francês, ou o português, né, ou o árabe. A língua da família do pai, vamos pôr, da mãe, se foi a mesma família em termos de compartilhar aquela língua, e mais uma língua local que seja falada pelos habitantes da cidade ou da região que ele circula. Então é uma característica, e é muito legal você ver as pessoas se virarem, falarem com uma pessoa em francês, a responderem para outra em wolof e gritarem em mandinga uma frase completa, muito bem formulada, para um terceiro. Ali, na vida, não é uma coisa complicada, é algo da vida. E bom, tudo isso para dizer que era um aprendizado, isso foi uma imersão na África, lá no México, mas esse sujeito aqui, esse magrinho aqui do meio, ele é nada mais, nada menos que o Mwalimu Julius Nyerere. Nyerere foi o primeiro presidente da Tanzânia independente, ele é uma liderança da luta pela independência da África, e o Mwalimu é o título que ele tem direito. E o Mwalimu é nada mais, nada menos que o professor, né?
Mwalimu Julius Nyerere, porque esse título colocava numa posição de muito destaque naquela sociedade. Então, mesmo depois, enquanto presidente, ele continuava sendo presidente, professor Mwalimu Julius Nyerere. Então aqui nós estamos, essa foi a minha orientadora, esse era o professor de Kiswahili, que eu tinha aula de segunda a sexta de Kiswahili todos os dias, e foi a partir do México, portanto, que eu mergulhei nessa minha África aqui, a minha turma, novamente, aí totalmente de época. Só para ter uma ideia, era assim: Argentina, estadunidense, mexicana, aliás, perdão, colombiana, mexicana, colombiana, brasileiro. Aqui era uma parte, aí ele era mexicano também, de bigode, não a cara de mexicano. Mas na turma havia também uma colega de Costa Rica e também um colega cubano. Gente, essa experiência de olhar a África a partir do México com esse monte de gente de outras partes também fez parte dessa história, porque era um olhar desde vários pontos de vista, né? E isso enriqueceu muito a minha formação. E para dizer, eu não estava passando por ali. Eu mergulhei nessa vida, eu morei 4 anos no México estudando África. Nesse tempo, eu mergulhei também no México. Aí eu participava, morava, na verdade, numa comunidade que trabalhava com estudos ambientais, e a gente tinha um projeto agrícola na cercania da cidade, de plantar e colher milho sem usar agrotóxico, mas enfim, com uma técnica própria. E eu trabalhava na colheita do milho, isso daí para provar, eu trabalhava mesmo na colheita do milho, lá na Milpa, que era ligada a essa comunidade que eu vivia. E isso me ajudou na África para quando eu viajei, né? Essa coisa de eu conhecer como era plantar e colher o milho. São esses caminhos da vida que a gente não imagina e que chegam lá. Então, aí foi minha primeira viagem à África, já terminando o mestrado, já de volta ao Brasil, no passado remoto. Minha primeira viagem, aí onde eu botei a caneta aqui, foi para Luanda, Angola. E eu fui com um grupo de pesquisadores brasileiros, nós éramos 5, dividimos uma casa, havia 2 que foram com a gente, mas que foram para outras casas. Nós chegamos em Luanda em 1995. 95, então, primeira viagem a Luanda, vocês podem ver, essa sou eu. Esse é o segundo apartamento que a gente morou, o primeiro era super precário. Eu, enfim, tive umas experiências louquíssimas com baratas, então eu não sei se... Gente, foram as maiores baratas que eu já vi. Eram mutações genéticas, eu acho. Mas assim, fora isso, a sensação de boas-vindas foi absoluta desde o início, desde quando a gente chegou. Agora, houve umas experiências diferentes, né? E eu contei para o João falou: Mônica, você tem que contar. Pois é. Bom, vamos começar por um dado, gente. Olha só, eu era bem mais jovem, tá? Nessa época, essa é a primeira informação. A segunda é que eu cheguei a Luanda com 2 amigos pesquisadores, um deles hoje também é professor do Instituto de História da UFRJ, que é o Silvio, que está aqui. E o Carlos Eugênio, que é o outro, que está aqui também, que é professor da Federal da Bahia, também trabalha de História da África. Nós chegamos antes que os nossos colegas e a gente foi almoçar num restaurante perto desse primeiro apartamento que a gente alugou. Almoçamos, na hora de pagar, a gente confuso com a história do dinheiro, tinha uma diferença do câmbio, né, do dólar para o Kwanza, que é a moeda local, que era imensa. Então você carregava sacolas de dinheiro, sacolas, não é maneira de dizer, não, sacolas. E você trocava, sei lá, $20 e carregava uma bolsa de dinheiro. O dinheiro era desvalorizado, toda uma história. Então a gente com dificuldade para pagar. Tinha uma rapaziada na mesa ao lado, um grupo grande, né? E que ajudou a gente na hora de fazer as contas ali e pagar. E que perguntaram: vocês são brasileiros e não sei o quê, e tudo bem? Isso era 95. Só para lembrar, a guerra ainda estava em Angola. Ainda era o período
da guerra contra a UNITA, a guerra da UNITA contra os grupos ligados ao governo angolano. E nós, muito simpaticamente, os três, sim, somos brasileiros, primeira vez em Luanda. E aí o grupo falou, das pessoas do grupo, parecia ser uma autoridade, disse, não, nós vamos levar vocês para um passeio. A gente foi feliz da vida passear em Luanda com os amigos recém-feitos na mesa do restaurante. Assim, tá, gente? Não. Aí fomos, cada um, fomos em 2 carros, aí a gente reparou, e que engraçado, o cara tem segurança. Tem segurança. Vinha um carro atrás com seguranças, né? E o carro que a gente foi, aí a gente foi pra ilha de Luanda. Gente, Luanda é lindo. Eu não falei logo, né? Mas Luanda é lindo. É uma cidade à beira-mar, com uma orla maravilhosa. E na frente da cidade, da Baía de Luanda, tem uma ilha, que é a Ilha de Luanda, historicamente habitada por pescadores. E as mulheres lá têm uma boa fama de feiticeiras. É uma história maravilhosa. Mas, bom, a gente foi para a Ilha de Luanda, né? Pegamos caroninha com os nossos amigos, fomos para a Ilha de Luanda, eles deram uma volta, uma hora ele parou lá numa das 2 lojas que havia nessa ilha, uma loja de coisas turísticas. Ele entrou e saiu, o cara que estava dirigindo, que depois eu descobri que era o ajudante de ordens do sujeito que estava na frente, que era o chefão, e o ajudante de ordens saiu, voltou com um presente. E aí o ajudante de ordens vira e me entrega o presente e diz assim, isso daí o general está mandando entregar para a senhora. Eu agradeci, muito feliz, e ali foi que eu comecei a prestar atenção no todo o entorno, né? E bom, o cara era um militar, segundo ele dizia, era chefe da segurança do presidente. E eu fui agraciada com um anel, a gente foi pra casa, a gente falou, pois é, estamos aqui nesse apartamento, ainda precariamente, mas vai ficar melhor. Passou a história, no dia seguinte, o ajudante de ordens vai ao apartamento e faz uma proposta para o grupo de pesquisadores que ele conseguiria uma casa, aquele senhor, o chefe da segurança, conseguiria uma casa com ar-condicionado, gente, vocês não têm ideia, o calor, com ar-condicionado e carro, né? E que a senhora era eu era a única mulher do grupo, eu não sei se havia falado, éramos 5, era a única mulher, e que eu receberia uma pessoa para eu dizer as compras que eu queria fazer diariamente. Bom, era uma negociação, entende? Eu iria, né, para casa, eu iria conhecer, né, enfim, me relacionar socialmente com aquele senhor, e a gente teria uma casa com ar-condicionado. E eu estou contando isso para dizer, olha, não é, quer dizer, assim, existia, ao mesmo tempo que você tem essa amorosidade, esse acolhimento, você tem relações pautadas por outros códigos culturais. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Eu conto essa história um pouco para a gente achar graça, mas para a gente entender que, assim, para cuidado que a gente tem que ter quando a gente está num local desconhecido, são outros códigos, né? Para quem não entendeu, foi um flerte. Foi um flerte, gente, olha só. E aí, era para eu me sentir agradecida, porque aquilo era uma corte, gente. Não era uma coisa necessariamente violenta, podia ser, podia não ser, mas era uma corte. E era uma corte da qual fazia parte a negociação com os homens para que a mulher fosse colocada na relação social, né? Sei lá, né? Namoro, amizade. Mas enfim, são outros códigos e outras formas de se comportar que a gente tem que estar atento, tanto quanto os chamados perigos, né? Eu devo dizer que a primeira vez que eu viajei para a África, a segunda também, eu não tomei nenhuma vacina e nenhuma precaução. Eu não tive malária, nunca. Eu fiz várias viagens, mas a partir da minha viagem para o Senegal que eu fui lá na Fiocruz tomar as vacinas todas. Então aquela coisa, não sei se por muito jovem ou por pouco saber, mas eu era bem pouco alerta para a delicadeza dessas relações e para entender os novos códigos com os quais eu estava lidando. Ou seja, a África era um lugar familiar e é um lugar familiar, onde a gente é recebido de braços abertos, mas também é diferente. Mas também é muito diferente.
e a gente tem que entender isso também.